Olá! Ora, eu nunca me costumo apresentar, mas hoje vou-me apresentar para aqueles que ainda não me conhecem. O meu nome é Sebastião Barata, tenho 74 anos de idade e sou bancário aposentado. Sou um leitor compulsivo desde a juventude, desde o tempo em que as bibliotecas itinerantes da Gulbenkian iam lá à minha aldeia, e nunca deixei de ler, de comprar livros e de colecionar livros. E uma das minhas grandes paixões é a coleção de autores, de livros de autores que ganharam o Prémio Nobel. Há vários anos que coleciono livros de autores Nobel e já tenho mais de 800 volumes, todos em português, editados em Portugal. É só esses coleciono. Sou também administrador do site do Segredo dos Livros, que alguns provavelmente conhecem. Há muitos anos, há uns talvez 10 ou 12 anos. O site existe há 14 anos e, e por isso tenho lido e comentado muitos livros no site e não só. E porque realmente um dos meus grandes vícios é a leitura e não sou capaz de deixar. Ora, então, na minha qualidade de colecionador de autores Nobel, eu comecei a pensar o que é que eu poderia fazer com a minha coleção. Só para estar na prateleira não tinha graça. E resolvi começar a fazer estes vídeos para o YouTube, um, onde falo dos meus autores Nobel e da sua vida, da sua obra, e para que, enfim, outras pessoas conheçam melhor estes que muitas vezes as pessoas consideram uns papões, uns autores difíceis. Alguns serão, outros não, também há aqui filósofos, poetas, pessoas cuja literatura será talvez um bocadinho difícil, mas a grande maioria são escritores fáceis, escritores agradáveis, livros que se leem com muito prazer e muita alegria. E é por isso que eu comecei a fazer estes vídeos para tentar levar mais pessoas a lerem livros de autores Nobel. Ora, então, eu comecei por ordem alfabética, de alguma forma teria que ser, resolvi fazer por ordem alfabética, e já vou no meu, creio que 15º vídeo, faço normalmente um por semana, e já vou mais ou menos, creio que 5 segundos, que é o 15º vídeo, e que é sobre um autor que eu saiba, não tem qualquer livro editado em Portugal. Já é o segundo de que falo que não tem qualquer livro editado em Portugal. Pois esse autor é o Derek Walcott. O Derek Walcott é poeta e é dramaturgo e nasceu em Santa Lúcia, uma ilha das Caraíbas, e foi galardoado com o Prémio Nobel de Literatura em 1992. Morreu recentemente, há poucos anos, e é dele que hoje me vou ocupar. Ora então, entrando mais em pormenor, o nome dele é Derek Alton Walcott. Então, Derek Alton Walcott nasceu a 23 de janeiro de 1930, numa localidade chamada Castries, que é, portanto, como já disse, na ilha de Santa Lúcia, que é uma pequena ilha das Antilhas, no Mar das Caraíbas, que na altura era uma colónia britânica. Ele é um escritor da etnia crioula, é oriundo de uma família de escravos, e o seu pai era também um artista, era um aguarelista, dedicava-se à pintura, especialmente de aguarelas,
mas era um notívago e um irresponsável, não ligava-me muito ao trabalho e à família. Mas morreu quando o Walcott ainda era criança. Um, e então a mãe ficou viúva com dois filhos gêmeos, que era o Derek e o seu irmão Roderick. E a senhora era também professora, dava aulas numa escola metodista lá local, e era uma pessoa com espírito lutador e com pronto, o seu trabalho e com muito esforço conseguiu providenciar uma boa educação aos seus filhos. E foi assim que o Derek Walcott começou a ouvir a mãe, desde pequenino, a recitar-lhe poemas do Shakespeare e a cultivar a poesia. E assim ele realmente começou a gostar muito da poesia e começou a escrever poemas. E então, quando tinha 18 anos, publicou o seu primeiro livro de poemas, que se chamou 25 Poems, 25 poemas, que editou em 1948, portanto, tinha 18 anos. Foi uma edição muito limitada, que foi financiada pela mãe. A mãe é que pagou os exemplares, os poucos que foram impressos, e para os pagar, pediu um empréstimo de $200 e depois andavam a vendê-los pelas esquinas das ruas para recuperar o dinheiro investido e poder pagar a dívida. Mas foi assim que ele conseguiu realmente editar o seu primeiro livro de poemas. Pronto, ele estudou estudos elementares, né, os estudos propedêuticos, num colégio lá que se chamava o St. Mary's College. E depois, quando acabou então os estudos preparatórios, ganhou uma bolsa de estudos para a Universidade das Índias Orientais, que eram na Jamaica, portanto ali uma ilha próxima, e conseguiu de facto ser admitido na universidade e foi para a Jamaica para frequentar a faculdade. E depois, no fim de fazer a faculdade, em 1953, começou a dar aulas. Passou a ser professor, como a mãe, e foi professor em várias escolas lá pelas Caraíbas. E também começou a escrever para os jornais locais, começou a ter uma carreira de jornalista. E então, em 1964, ele publicou um livro, outro livro de poemas, que foi de facto aquele que o deu a conhecer e que realmente mostrou a sua qualidade de poeta e começou de facto a dar nas vistas. Chamou-se In a Green Night Poems, 1948 a 1960. Portanto, numa noite verde, numa verde noite, poemas de 1948 a 1960. Portanto, publicou em 1964 poemas, como aqui diz, que ele escreveu até 1960. Nesses poemas ele defende fundamentalmente a cultura caribenha, que é o tema que ele mais desenvolve nesses poemas. Depois, outros livros que seguiram foi o Castaway, em 1965, portanto, logo no ano a seguir, e em 69, The Gulf, o Golfo, que era, portanto, foi também outro livro, portanto, que ficou na lista dos seus melhores livros. E nesses aí ele procurava mais descobrir uma confluência entre os testemunhos genéticos
europeus, africanos e asiáticos. Ele era muito, portanto, uma fusão de várias raças. Ele tinha, como ele dizia, diz em alguns poemas, que tinha genes de brancos e de pretos, e, não sei como é. E então ele procurou nestes livros de poesia tentar criar como uma ponte, uma confluência entre as tradições e a genética e a maneira de ser, de estar de europeus, africanos e asiáticos. Depois, ainda uns anos depois, em 1973, outro livro também, o Another Life, esse era poemas bastante autobiográficos. Ainda muito antes, ele foi para Nova Iorque, onde foi estudar teatro. É que a mãe era uma apaixonada pelo teatro. Talvez daí a história dela gostar muito do Shakespeare e ensinar os filhos a ler Shakespeare. E então meteu-lhe o vício do teatro e mandou-o para Nova Iorque, onde ele tirou um curso de teatro. E foi aí que ele começou também a escrever peças de teatro. A partir daí, começou a escrever peças de teatro. E a primeira foi logo em 1958, portanto já foi ainda muito antes, portanto, destes últimos livros de poemas que eu estava a falar. Então, em 1958, ele publicou a primeira peça que se chamava Ti-Jean and His Brothers. Depois, há vários anos depois, muitos anos depois, publicou então outra que era o Dream on Monkey Mountain, O Sonho na Montanha do Macaco, de 1967. E a Pantomime, portanto, Pantomina, em 1978. Foram digamos, as três principais e mais conhecidas peças de teatro dele, embora ele não tenha ficado conhecido como dramaturgo, é muito conhecido como poeta, mas as peças dele de teatro, embora muito boas, não lhe deram grande fama. Aliás, ele até numa entrevista, uma vez, entrevista que eu li aqui há tempos, que dizia que quando o jornalista perguntou-lhe porquê é que será que o seu teatro não é conhecido? E ele, enfim, lá foi disfarçando, mas acabou mais ou menos por dar a entender que, pois, se não fosse um crioulo, não é? Se não fosse sua origem de negro, se calhar teria tido outra sorte. Não é? Bem, o que é certo é que ele, de qualquer maneira, escreveu 20 boas peças de teatro, mas que, como digo, não foi longe com elas. Bem, profissionalmente, portanto, como digo, ele começou por ser professor do ensino básico lá nas suas ilhas, mas depois, quando foi por volta do princípio dos anos 80, ele foi dar aulas, já era um poeta conhecido, não é? Renomeado, e foi dar aulas para a Universidade de Boston. Ele foi professor de literatura, poesia e escrita de criação na Universidade de Boston. Foi contratado para isso. E a partir daí deu aulas em várias universidades espalhadas lá pelos Estados Unidos e também pelo Canadá e também pela Europa, que lembro-se que aquele tempo era uma colónia britânica. Ele também esteve na Inglaterra a dar aulas em várias universidades. Por exemplo, foi professor na Universidade de Essex, lá no Reino Unido, entre os anos de 1910 a 2010 a 2013. Está a ver já, portanto, numa fase já muito mais avançada. Mas isto é até uma história. Ele não era para ser professor em Essex. Ele candidatou-se, foi a Oxford. E Oxford, quer dizer, ser professor de poesia em Oxford era um lugar de alto gabarito, muito cobiçado, mas tinha uma concorrente que conseguiu arranjar maneira de ressuscitar uma tramóia de uma antiga aluna que ele tinha tido lá nos Estados Unidos, e que
que na altura o acusou de assédio sexual, e ele sempre jura que é absolutamente mentira, e o que é certo é que a outra ressuscitou essa antiga história, espalharam essa história, e, ele preferiu, para se livrar outra vez de campanhas de difamação, desistiu de ir, portanto, para Oxford, e convidaram-no para ir para a Essex, e aceitou. Bem, mas apesar do Walcott andar sempre muito por fora, mais de metade da vida dele foi professor no estrangeiro, ele nunca deixou, nem nunca se esqueceu das suas origens. Ele continuou a ter casa lá nas Caraíbas, nas Antilhas, e andava para trás e para diante, e mais, tanto que ele lá depois de ter tirado o curso lá de teatro, fundou uma, uma, uma companhia de teatro, que, juntamente com outros, cofundou uma companhia de teatro lá que se chamou o Trinidad Theatre Workshop. Foi em 1959, está a ver? Portanto, 1959, quando ele acabou o curso de teatro. E pronto, onde dinamizaram, e ele e outros ensinaram muitas peças dele e de outros, e de facto ele também se interessou muito, muito pelo teatro. Porque até pelo teatro e pela sua terra, não é? Portanto, através do teatro, procurou desenvolver a sua terra, a sua cultura, lá na sua terra. Portanto, resumindo e concluindo, ele é, portanto, mais famoso como poeta do que como dramaturgo, como já disse, e os seus livros de poesia mais famosos, aqueles que o aclamaram, é aquele que já referi, In a Green Night, Poems, de 1940 a 1960, e então outro que também eu queria falar, que é o Homeros. O Homeros, este foi publicado já em 1990, portanto já vê numa idade muito já mais madura, e é um conjunto de poemas muito bem estruturados e que foram muito apreciados, baseados na Ilíada e na Odisseia do Homero. Portanto, baseados nesses poemas clássicos, escreveu o Homeros. Portanto, um livro de poemas inspirados nesses clássicos. Portanto, foi então, principalmente essas duas obras são as obras mais famosas, que é uma pena não estarem editadas em Portugal. Como veem, eu não tenho aqui hoje, costumo ter assim aqui uma pilha de livros, hoje não tenho nada, porque, como já disse, Derek Walcott não tem, que eu saiba, qualquer livro editado em Portugal, nem de poesia, nem de teatro. Em 1992, portanto, repare, ele publicou o Homero em 1990, e a fama desse livro, para além já dos outros anteriores, mas a fama desse livro deu muito nas vistas, e ele, em 1992, foi premiado com o Prémio Nobel de Literatura. Por esse e por toda a sua obra. O Prémio Nobel de Literatura nunca galardoa um livro, galardoa uma obra. O autor é premiado pela totalidade da sua obra. E então, qual foi o fundamento do Comitê Nobel? Foi galardoado com o prémio, em 1992, por uma obra poética de grande luminosidade, sustentada por uma visão histórica, fruto de um compromisso multicultural. Portanto, já viram? Lembram-se que eu falei que ali uma série de livros
poemas dele em que ele procurava conciliar digamos, as genéticas, as várias genéticas. Portanto, foi sempre uma preocupação dele, o multiculturalismo, a fusão e a boa harmonia entre as várias culturas e as várias etnias. E isso, o Comitê Nobel teve isso em consideração e por isso lhe atribuiu o prémio. Mas outro prémio também muito importante que lhe foi atribuído, que é o prémio T.S. Eliot para a poesia. O T.S. Eliot foi outro grande poeta e também galardoado com o prémio Nobel. E ele então ganhou esse prémio referente ao ano 2011, então, sobretudo por causa de um livro de poemas que provavelmente terá sido, se não o último, um dos últimos que ele publicou. Tinha acabado de publicar no ano anterior, que era o White Egrets. O White Egrets, publicado em 2010, uma profunda meditação autobiográfica sobre a morte e o passar do tempo. Ele já nessa altura começava a adivinhar a velhice, que se começava a aproximar e começava a refletir sobre o fim da vida, sobre o destino que a todos nos, portanto, que a todos nos espera, não é? E então esse livro debruça-se sobre essa temática e ganhou o prémio T.S. Eliot. Derek Walcott morreu em 17 de março de 2017. Portanto, está a ver, agora fez 3 anos em março. Portanto, morreu na sua casa lá em Santa Lúcia, sua querida ilha de Santa Lúcia, após doença prolongada. Não foi divulgada a causa da morte, mas infelizmente quando falam em doença prolongada, a pessoa fica logo a pensar em cancros ou coisas assim. Bem, ele deixou uma viúva, uma sua companheira, que se chamava Sigrid Nama, um filho, Peter, e 2 filhas, Ana e Elizabeth, filhos esses que já eram casados e tinham, por isso, também vários netos. E foi assim a vida de Derek Walcott. Ora, então, agora vamos lá ver. Eu não tenho nenhum livro para vos mostrar e para falar, porque, como já disse, não há nenhum editado em Portugal. Mas procurei na internet e encontrei uma coisa muito interessante, que foi um poeta brasileiro que se chama Alberto Puxeu, que nasceu no Rio de Janeiro em 1966, que é um poeta e ensaísta brasileiro, que é professor de teoria literária no departamento e no programa de pós-graduação em Ciência da Literatura da Faculdade de Letras da Universidade Federal do Rio de Janeiro. E ele um dia deu-se ao trabalho de traduzir para português uma série de poemas de vários livros do Walcott. E que publicou no seu site, que é albertopuxeu.com.br, portanto é um site. Publicou no seu site e que eu lá fui copiar, que, com a devida vénia, que agradeço ao Alberto Puxeu, apesar de eu não lhe ter pedido se me deixava, mas certamente que ele não se vai aborrecer de eu ler aqui duas ou três das suas traduções de inglês para português. E então, eu iria aqui ler, ora que horas são? Pronto, ainda posso ler 2 ou 3 poemas. Eu vou começar pelo o primeiro que ele lá tem logo no início daquele seu trabalho, não é? No seu site, sobre o Walcott, que se chama Desfecho. Vive nas águas, solitário, sem mulher nem filhos. Atravessei todas as possibilidades para chegar até aqui. Pequena casa, em água cinzenta, janelas sempre abertas para o velho mar. Não escolhemos o destino, mas somos o que fizemos. Sofremos, os anos passam, lançamos a carga fora,
mas não a necessidade dos obstáculos. O amor é uma pedra no leito do mar, debaixo da água cinzenta. Agora, nada mais quero da poesia senão o coração. Não quero a piedade, nem a fama, nem a cura. Silenciosa esposa, contemplamos a água cinzenta e numa vida repleta de mediocridade e lixo, vivemos como rocha. Devo desaprender sentimentos, esquecer o meu dote. Isto é maior e mais difícil do que o que se entende por vida. Agora, outro poema que eu penso que tem que ver com o Homeros. Provavelmente foi tirado do tal livro Homeros. E mais vejam, porque fala de Troia, de Helena, etc. Mapa do Novo Mundo. Arquipélago Jun, portanto, será o princípio de uma série de poemas. Ao fim desta frase começará a chover, pela margem da chuva, um barco. Veleiro longeando a visão das ilhas. A crença nos portos de toda uma raça adentro a neblina. A guerra de 10 anos finda. O cabelo de Helena, uma nuvem cinzenta. Troia, fosso branco no mar garoante. Os pingos se esticam como cordas de harpa. Um homem de olhos brumosos colhe a chuva e brota a primeira linha da Odisseia. Ora, portanto, está a ver, ele está aqui a imaginar o Homero a começar a escrever a Odisseia, regressado da Guerra de Troia. Outro poema, então este a celebrar as suas queridas ilhas, chama-se Verão, Tobago. Verão, portanto, se bem me parece, é tirado daquele seu livro que se chama Midsummer. Midsummer, que é o verão. Um poema sobre Tobago, a ilha de Tobago, que julgo, portanto, terá sido retirado do livro Midsummer. Praias de claro sol mineral. Calor branco, um rio verde. Uma ponte, palmeiras amarelas ressecadas de casa de verão dormindo através de agosto. Dias que guardei, dias que perdi, dias que cresceram como filhas para além do abrigo de meus braços. Ora, um pequenino poema, mas que eu considerei de facto muito interessante. Depois, lá mais para diante, já mais lá para o final, ele transcreve este poema onde ele realmente fala aqui de África, portanto, da sua origem africana. Reparem, o vento rufa o couro curtido da África. Kikuyu, qual mosca célere, devora o fluxo sanguíneo da estepe. Defuntos se espalham num paraíso. Senhor da carniça, só o verme grita. Não tenham compaixão por estes mortos. Técnicos e académicos comprovam as marcas da política colonial. O que pensam com medo as crianças brancas? E os selvagens
fartos como os judeus. Batidos no pilão, os longos juncos mostram um pó branco de ibis que grasnam desde a aurora da civilização, no rio seco ou na planície fértil de bestas. A violência da besta sobre a besta é a lei natural, mas em pé o homem procura a divindade pela dor. Delirantes como as bestas, suas guerras dançam para o tambor. E para ele é força o medo nativo da paz branca às custas dos próprios vivos. Outra vez, a necessidade bruta passa as mãos no lenço de causa suja. Outra vez, nossa compaixão desgasta-se, como com a Espanha, o gorila contra o super-homem. Eu, envenenado com sangue de ambas, dividido até nas veias, para onde vou? Eu que xinguei o bêbado oficial inglês, como escolher entre esta África e a língua inglesa que amo? Traí-las ou devolver o que dão? Como encarar tal chacina e sorrir? Como dar as costas à África e viver? Ora, portanto, temos aqui de facto um poema forte, forte, sobre a violência dos brancos que foram à África matar e trazer e escravizar os povos negros. Mas ele é misturado. E agora, qual é o seu papel? Tem o sangue dos dois lados, nas suas próprias veias, diz ele. E pronto, olha, hoje por aqui me fico. Não tenho livros para mostrar, mas mostrei-vos uns poemazinhos. Espero que tenham gostado e, e que me queiram continuar a ver e que cá estejam na próxima semana, porque vou trazer outro autor e diferente, porque eles são todos diferentes, de nacionalidades diferentes, de géneros diferentes, maneiras de pensar diferentes, e cá estarei com outro autor para vos falar de mais uma vida e uma obra. Passem muito bem.